Muito boa noite, dia 21 de junho, aqui segunda-feira, Minuto do Musa, vamos falar como é que foi as bolsas hoje pelo mundo e a perspectiva para amanhã. Nos Estados Unidos, as bolsas subiram mais de 1%, recuperando a queda de sexta-feira, depois que o Banco Central Americano, Federal Reserve, cogitou começar a subir os juros no final de 2023, um pouco antes do que o mercado esperava. Lembremos aqui que um juros mais alto nos Estados Unidos valoriza o dólar, justamente porque tem mais procura pela moeda para aplicar em país que é considerado risco zero. Mas bom, para subirem os juros lá ainda tem um longo caminho pela frente, foi meramente especulação ainda de mercado, tem muito tempo, tem uma série de dificuldades para eles subirem os juros, principalmente porque juros mais altos também pode enfraquecer ou dificultar o crescimento da economia, e eles vêm falando que eles estão longe ainda de um pleno emprego e de uma recuperação total após o Covid, tá? Então, de qualquer maneira, a bolsa recuperou a queda da sexta-feira e o dólar, ele se desvalorizou frente a uma cesta de moedas em 0,4%. E o presidente do Banco Central Americano, o Jerome Powell, ele falou que seguiu no mesmo discurso de que a inflação por lá ela tende a ser temporária e que o mercado, apesar de apresentar uma melhora sustentada, ainda está longe, de novo, de ter um pleno emprego e uma recuperação brutal pela frente, tá? Então, sem nenhuma novidade ainda e sem nenhuma perspectiva para retirada do auxílio por lá nos Estados Unidos. E na mesma linha, Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, que fez um discurso hoje, falou que a economia da zona do euro e dos Estados Unidos estão em patamares diferentes, que nos Estados Unidos começou a cogitar a possibilidade de falar em quando diminuir os auxílios, as ajudas do Banco Central, que a Europa ainda não se encontra nesse ponto, tá? E o Bitcoin, como eu falei de manhã também aqui, eu fiz até um stories lá no meu Instagram falando que mais uma intervenção da China, e dessa vez forte, derrubou em mais de 10% a cotação. Hash 11 negociado na Bolsa Brasileira caiu 10%, R$29 mais ou menos a cotação. E o Bitcoin em dólar valendo agora 32 mil dólares, tá? Bateu esse ano ainda 64 mil dólares. Então pode ser oportunidade para aqueles que são os compradores de longo prazo, para quem acredita no case como um todo, tá? E no Brasil a gente teve também uma alta da bolsa hoje. O dólar caiu, fechou na mínima, o dólar futuro aqui é 5,02, com a perspectiva de reabertura, de aquecimento da economia brasileira, como eu venho falando aqui, fiz um vídeo sobre isso na semana passada, falando em 2022, 2023, que eu acredito um dólar abaixo de 4 e dei os motivos por quê, tá? Tá postado nas minhas redes, quem quiser, por favor, me fala que a gente revisita isso, tá? E então no ano de 2021, o dólar ainda está caindo frente ao real 3,26%. Saiu uma pesquisa da CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que mostrou um indicador de intenção de consumo das famílias no Brasil, que teve uma alta de 2,1% no mês de junho, tá? Então, bastante expressivo, mais um dado que vem mostrando nas entrelinhas a melhora que o Brasil pode ter, tá? A gente vai ter, na minha opinião, e já começam a ver principais bancos compartilhando, talvez uma década, se a gente aprovar as reformas e aproveitar essa liquidez mundial, aprovar as reformas estruturais, um crescimento do PIB muito mais sustentado. Vale a pena a gente pensar em posicionamento de carteira sobre isso, tá bom? E o relator da medida provisória da Eletrobras falou que manteve em 95% o que foi passado pelo Senado, isso na Câmara, tá? E que praticamente toda a Câmara tem apoio para isso, mostrando boa intenção de passar a votação ainda hoje na segunda-feira, porque amanhã ela caduca. Então, portanto, Congresso e Senado mais alinhado em aprovar a privatização da Eletrobras. Vamos agora à perspectiva e os dados que tem para amanhã. Sai na madrugada dessa segunda para terça-feira o IPC do Japão, índice de preço ao consumidor do Japão e de Hong Kong também, tá? E na Grã-Bretanha, necessidade de financiamento do setor público em maio e a dívida líquida do setor público da Grã-Bretanha também no mês de maio. E aqui no Brasil, a gente tem a ata do Copom que discorre mais sobre o movimento da última alta dos juros na semana passada de 0,75% e perspectiva para a próxima reunião que deve seguir no aumento de juros, tá bom? Uma ótima noite e um bom descanso.